Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pod a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E você já sabe, né? Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite, é o dia que nós lançamos as entrevistas com estas personalidades da região. E hoje não seria diferente. A pessoa que veio conversar conosco é uma das maiores referências da psicologia. Mas quem é ele? Psicólogo, especialista em psicologia de crianças e adolescentes, especialista em neuropsicologia e também é especialista em terapia cognitiva e do comportamento. Com vocês, doutor Marcelo Floriano. Muito bem-vindo, doutor! Ô, Diego, muito obrigado aí pelo convite, né? Poder fazer parte aí, então, desse time, né, que tu vem trazendo aqui para a tua unidade, né? Poder conhecer, né, esse espaço aqui que está muito bacana. E, enfim, poder contar um pouco das histórias aí, né? O Diego já é um grande amigo, né? A gente já se conhece há bastante tempo e eu admiro ele tanto quanto amigo quanto profissional, né? Tanto ele quanto a esposa dele. Alegria para nós receber o Marcelo, né, o doutor Marcelo, eu chamo ele sempre de Marcelinho, mas uma trajetória que ele tem muito bonita, né? O Marcelinho hoje ele é referência em atendimento psicológico para crianças e adolescentes. Então, a agenda dele é lotada. Para nós conseguirmos trazer esse homem aqui foi a maior dificuldade, porque ele está sempre lotado. É realmente, por ser referência hoje no estado, vêm pessoas de diversos locais para fazer o tratamento com ele. E convidei, Marcelinho, vem conversar conosco, contar um pouquinho da história. Olha, já está agendado aqui há 2 meses quase, mais ou menos, né? Para conseguir esse horáriozinho no meio das férias. Mas eu sempre falo para ele, eu tenho medo de conversar com ele, ele está sempre assim, ó, a gente conta um negócio, ele fica, muito bem. Daqui a pouco ele solta um diagnóstico, que eu sou meio louco mesmo, né, Marcelinho? Mas faz parte do processo. Marcelinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o Pod a Sua Porta, ele é um podcast para trazer pessoas, personalidades da região, para trazer um pouco da sua história, do que faz. Para as pessoas, os espectadores realmente conhecerem quem são digamos, as principais personalidades da região, nós delimitamos de Criciúma a Tramandaí. São os nossos entrevistados aqui da região. E eu gostaria que tu nos contasse de onde tu é, né? O Marcelinho é natural da onde? Como é que é a formação dele? Te apresentar um pouquinho para o nosso público. Pode fazer isso ou não? Claro. Por favor, doutor. Então, né, pessoal, eu sou natural aqui de Torres, né? Gosto muito dessa cidade, né? Me criei num bairro que se chama Vila São João, né? Fiquei lá até a adolescência, depois vim aqui para o centro, né? Tive uma infância comum aos moldes antigos, né? Assim, livre pela rua, né? Para poder brincar, jogar uma bolinha, né? Tá sempre com os amigos, um pouco diferente do que ocorre hoje em dia, né? Ou seja, hoje as crianças, né, até por questões de criminalidade, ficam mais por casa, enfim, mas era um pouco diferente, né? Eu e o Diego aqui, a gente já tem uns aninhos de vida, né, Diego? Então temos ainda, algumas histórias a daquela contar. geração mais antiga, né? Assim, ó, sou filho, então, de pequeno comerciante, né? Meu pai, por um tempo, né, teve bar, depois restaurante, né? Eu acho que, inclusive, isso também influenciou nessa minha escolha pela psicologia, né? Meu pai era um cara que sempre ficava lá aconselhando seus clientes, né? Tinham clientes que iam mais lá, digamos, que para ver ele conversar do que, enfim, por outro motivo, Sim. né? Então, tudo vai se encadeando uma coisa na outra, né? Durante a minha infância, então, uma outra questão muito importante foi o CTG, né? Ou seja, fui convidado pelo meu irmão, que sempre participou, né, da tradição gaúcha, ele também era instrutor de dança por um tempo, né? Então, através do CTG, foi outra coisa importante na constituição, né, também da minha personalidade, da minha identidade, porque quando a gente está na infância, na adolescência, a gente acaba se identificando com o grupo, né, que tu pertence, né? E normalmente são pessoas, enfim, do bem, com um propósito, né? Então isso ajuda muito. Através também do CTG, depois, né, no primeiro momento eu participei do Porteira Gaúcha, que era da comunidade da Vila São João. Depois, então, eu fui para o CTG da Ubra, né, que foi onde eu conheci, né, essa personalidade aqui, que é o Diego, né.
O Diego, na época, então, gaiteiro, né? Oficial do grupo, Tocava né? gaita. Tocava gaita, tocava pro CTG, né? Era da banda do CTG. Também depois teve uma banda própria aí que eu era fã, né? Eu ia Muito bem, nem assistir, lembrava mais disso, agora tu eu puxou ia, do fundo do baú. eu ia assistir os bailes, né? Do Diego, às vezes, né, tinham milhares de pessoas e às vezes tinha meia dúzia de Tem. pessoas. E o pior é tu tocar para. Uma vez, Marcelinho, eu toquei um baile de 5 horas e meia para 5 pessoas. Sim, É a pior coisa que pode existir, é tu tocar um baile para. Então, tem que isso. tocar. Eu tocava um violãozinho, mas sempre muito básico, né? Aí, às vezes, enfim, o Diego até me convidava para nos churrasquinhos a gente fazer um som, né? Eu Aham. no violão, o Diego na gaita, né? Até, né, quando faltava algum membro da banda, eu já fui ali Já substituir foi. no ensaio, não era no oficial, né? Não. Até uma vez num show, né? Daí o Diego, não, hoje tu vai ser oficial aqui. Eu consegui para ti, né, um cargo bom aqui. Eu fui saber que naquele dia tinha faltado o pessoal que carregava as caixas, né? Os instrumentos. É a Eu história. achando que eu ia participar Pior, da banda ali, né? Tá em pior. evidência, mas não, era só de novo carregar os equipamentos, os Ah, instrumentos. Mas essa é a grande parceria que nós tínhamos, hein, Marcelinho? É verdade. Ah, gente. E assim foi indo, né? Depois, então, através do Diego ali, né? Conheci ele do CTG. Depois daí fiz minha formação na UBRA, né? Minha primeira formação, que era a graduação em psicologia, né? Com a graduação em psicologia, depois, enfim, me formei e a gente segue, né? Depois fiz as pós, né? Essas que o Diego falou, sempre tentando aprimorar, tentando melhorar o conhecimento. A gente sai, digamos que ainda pouco preparado da graduação, né? Então tem que Uhum. estar sempre complementando. Na psicologia é muito comum a gente fazer grupos de estudos, né? Formação, enfim, para tentar dar conta das demandas que chegam no consultório, né, que são muito complexas, muito diversas, né? Eu, por trabalhar tanto com crianças a partir de 6 anos, quanto com adolescentes, com adultos, a gente tem que estar sempre estudando muito diversificado, assim, os temas, os assuntos, os Uhum. transtornos, né? Não, e assim, tu contou que a tua infância foi uma infância raiz, pode-se dizer Isso, assim, é. né? Então, Uhum. muita brincadeira na rua, muita conversa com amigos. Só que hoje as coisas estão mudando. A realidade das crianças, ou seja, da contemporaneidade Uhum. das relações, ela mudou. Né? Isso, é. Justamente por causa, por exemplo, eu acredito que do telefone. O telefone ele tem influenciado hoje. Uhum. Antigamente tinha muito aquele negócio das crianças terem, para se acalmar, davam a chupeta. Hoje em dia está sendo muito Isso, comum, por exemplo, o telefone ter esse é. papel de Uhum. ocupar a criança ali. E Sim. eu quero te perguntar o seguinte, Marcelinho, desde que tu iniciou como psicólogo, tu viu eu acredito que tu tenha acompanhado essa inserção do telefone dentro das famílias. Tu viu essa mudança, assim, tu conseguiu detectar a influência real, por exemplo, das crianças que estão hoje utilizando o aparelho telefônico, ou não, é a mesma coisa, os problemas eles só trocaram de nome, pode-se dizer assim? Assim, ó, eu tô completando agora 14 anos de profissão, né? Então já tem uma trajetória aí. E esse tema ele acaba sendo ainda muito atual e muito complexo, né? Das telas, né? Uhum, Ou seja, e tem a ver até com fatores sociais, enfim, né? Com os pais trabalhando muito, né? Por vezes precisam se valer desse recurso, né? uhum, Mas isso acaba, de certo modo, gerando realmente efeitos, né? Por exemplo, a gente vê as crianças cada vez mais conectadas, desenvolvendo um vício, né, nas telas, até porque esses recursos são feitos justamente para que o sujeito queira utilizar cada vez mais, né? Ou seja, ele tem um ganho com aquilo, um reforço positivo, né, que acaba nutrindo o cérebro ali de estímulos, né? E o cérebro quer cada vez mais buscar uhum, esses recursos, né? E então o que que eu vejo assim, ó? Eu vejo que de um modo geral as telas elas influenciaram até o comportamento, né? Ou seja, claro que tem a ver um pouco o fato das crianças ficarem em casa por causa da criminalidade, né, de não se ter mais essas liberdades que se tinham antigamente, mas também o que eu vejo é que isso dá tanto prazer uhum. que a criança, seja criança, adolescente ou até o adulto, eles não querem fazer outras coisas, né? Porque é um prazer instantâneo, um prazer fácil de se obter, Uhum. né? E tudo que tu vai fazer
existe um esforço, né? Seja, por exemplo, tu sair de casa para encontrar um amiguinho para brincar. Isso Que gera, parece ser uma coisa simples para nós. isso gera um esforço, né? Ou seja, isso cansa, né? Isso exige. Mas eu vejo que assim, ó, que esse uso, principalmente o excessivo das telas, né? Porque, enfim, um pouco a gente sabe que vai ser usado, e inclusive, se a criança não usar, né? Ela fica até um pouco desconectada, assim, né? Uhum, Do mundo das outras crianças, né? Que uhum, assistem determinados vídeos, joguinhos, enfim. Tudo com moderação é aceitável, né? uhum. Não em crianças tão pequenas, né? Sim. Mas assim, ó, o que se veja também é que, por exemplo, a questão dos adolescentes, né? Ou seja, eles também não querem mais sair de casa, né? Porque exige esforço, convidar amigos, né? Acaba gerando também, voltando ainda para as crianças de novo, as telas têm gerado até um prejuízo assim, ó, na questão da motricidade, né? Porque as crianças não desenvolvem mais a motricidade fina, a ampla, né? Prejudica também a criatividade, Criatividade. porque elas são passivas diante daquele cenário ali. E cada vez mais rápido as informações, Isso, né? E informações sem começo, meio e fim. Então não isso, tem mais a criação de história, é, né? Então é instantâneo e isso. Inclusive, isso também gera muitos problemas na tolerância à frustração, hum, né? Porque hoje as pessoas não conseguem esperar 2, 3 segundos é ali, verdade. enquanto, né? E não é só Tem as que ser para crianças, imediato, isso, para é imediato. imediato, né? E aí, para a vida, muitas coisas a gente precisa da tolerância à frustração, né? A Uhum. vida, né, gera Sim, frustrações diárias, né? exatamente. E essas crianças a gente vê assim, e adolescentes, e os sujeitos de modo geral hoje em dia, assim, muita fragilidade emocional para lidar com os desafios, com as O adversidades, não. com o não, né? Uhum. Não sabendo regular a emoção, o não já gera assim uma desregulação da emoção muito grande, uma raiva intensa que eles não sabem administrar, Uhum. né? Passando lá para os adolescentes, né? Tem gerado muitos problemas até de relacionamento, seja relacionamento social ou relacionamento no sentido de afetos, de, de amores, né? Enfim, Uhum. porque eles têm uma certa dificuldade, às vezes, de romper a tela, né? E Sim, ter aquele papo, né? Vamos pensar lá nas antigas, né? sim. A gente tinha que chegar até uma menina ou um menino, enfim, Tomava uma e cachaça no meio do baile, agora eu vou. e isso, É, tinha hoje que tirar a não. prenda para dançar, para te poder ali, né, conversar com ela, Exato. né? Acontecia às vezes aquilo de chegar na menina, ela não te querer e todo mundo olhar, né, e Ah, tu ter que lidar com exatamente. aquilo. Hoje Claro que mudou. por um lado era um pouco traumático Ah, com também, certeza. mas então assim, e isso tem acontecido muito, né? Então assim, as telas, elas são hoje um problema de saúde pública, né? Nesse sentido Uhum, do que pode estar gerando, se não bem estimulado, assim, né? uhum. Marcelinho, como tu colocou, tu já está há 14 anos formado, né, Sim, trabalhando tanto na parte pública quanto na parte privada. E isso. eu te pergunto o seguinte: teve alteração na prevalência das doenças psicológicas nesses 14 anos? Ou Uhum. ou é realmente a mesma coisa que tinha quando tu iniciou Sim. para agora? Teve alguma diferença? Eu acho que, assim, um dos fatores, né, que existe hoje é que antes era subdiagnosticado, né? Ou Uhum, seja, existiam muitos transtornos, mas eles não eram diagnosticados. Também avançou muito nesses últimos anos a questão da psiquiatria, da psicologia, principalmente da psicologia, né? Se uhum, pensar quando eu iniciei para hoje, hoje existe uma cultura muito maior, né? Tanto dos pacientes e buscar essa ajuda, quanto os profissionais de saúde de um uhum. modo geral indicar os psicólogos, né? Sim, Então, assim, eu vejo cada vez mais procura no consultório muito em função também desta cultura, né? sim. E assim, era subdiagnosticado, ou seja, várias pessoas tinham transtorno, mas não sabiam. E era dado outro nome para isso, né? Ah, era o Uhum, sujeito aquele que era muito agitadão, né? O outro que era muito nervoso, né? Se dava outros rótulos para isso, né? Mas hoje não, hoje se tem nome, né? Se tem diagnóstico, né? Pode ser daqui a pouco um quadro de TDAH, né? Pode ser um quadro de ansiedade, né? Um quadro de depressão, bipolaridade, enfim, existem uhum, diversos transtornos, né? Mas eu também acredito que, além disso, outros fatores podem estar influenciando também nessa grande demanda de diagnóstico, uhum, que também são fatores sociais, né? Como esses que a gente acabou de falar antes, né? As pessoas com muita demanda de trabalho, muito estresse, né? uhum. Muita preocupação com o futuro, né? Os filhos sendo cada vez mais colocados assim em escolinhas desde muito cedo, né? E não Sim. tendo aquele contato, aquele convívio.
Então eu acho que isso também influencia muito nos transtornos mentais, assim, nesse aumento. Além, então, Uhum. era subdiagnosticado e também teve um aumento em função de questões sociais, assim, eu acredito, né. Perfeito. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, tu trabalha, como tu colocaste, do 6 ao 100, né, Marcelinho? Aham. E a depressão em criança é raro, não é? Existe? Como é que Uhum. funciona? Porque tem várias doenças, né, psicossomáticas. Sim, E hoje tu tem o espectro autista é um exemplo, não, né, que tu sim, tem pode ter uma gama de sintomas até tu chegar no diagnóstico é bem claro. complexo. Isso. Mas a depressão específica existe, não existe? Como é que é com crianças pequenas? Aham. Como é que A é? depressão infantil existe sim, né. Existem bastante casos, não é também o transtorno mais diagnosticado na infância, Uhum, né, mas, assim, ela pode ser proveniente de diversos fatores, né, que pode ser, assim, também um pouco de origem genética, né, ou seja, já uhum, vem, né, da questão ali dos pais, avós, enfim, do modo de criação também, e às vezes também ele pode vir a partir de experiências sociais que a criança vivenciou. Por uhum, exemplo, o bullying, né, é muito comum de gerar uma uhum. depressão, né, e é muito comum cada vez mais Sim. vítimas de bullying, né. Outro fato também, às vezes, a criança tem um outro transtorno, vamos pensar, por exemplo, a criança tem de repente um quadro de transtorno de déficit de atenção, né. Normalmente essas crianças, elas são crianças inteligentes, criativas, mas às vezes, por este transtorno, elas não conseguem aproveitar toda essa inteligência que elas têm, e às vezes na escola elas acabam tendo dificuldades, Sim. né. Ou outros quadros como dislexia, enfim. E aí essas crianças acabam sendo vistas pelos outros, assim, como, burras, né, usando esse termo mais Sim, grosseiro, né, enfim, e isso vai fazendo com que elas venham a se deprimir por este olhar que elas têm do outro, sim. né. Às vezes também até por questões físicas, né, é muito comum isso de apontar o defeito do outro, né, o Sim, apelido, né, assim, eu acho que a escola produz muito transtorno, assim, também, né. sim. É, Não, e isso é uma coisa que, apesar de existir um avanço na tecnologia e na própria educação, as escolas ainda não estão 100% preparadas para trabalhar com essas crianças que têm esses traços diferenciados, como isso. TDAH, É. como um espectro autista. Então, às vezes, os professores ainda não conseguem dar Uhum. todo aquele suporte e a escola, às vezes, é falha nesse ponto, né? Porque Isso, é. hoje, como tu colocaste, o diagnóstico está sendo muito mais preciso. Mas nós Uhum. estamos ainda evoluindo para que a escola consiga absorver todo Isso. esse processo, né? É, Porque crianças, por exemplo, TDAH, muitas vezes são muito inteligentes, mas eles têm aquele hiperfoco, não conseguem desenvolver junto com a turma. Isso pode, isso. claro, causar uma Problemas de série de problemas aprendizagem, de né. aprendizagem, claro. Uhum, Marcelinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu colocou aí que não, que a depressão não é o principal, uhum, a principal patologia que tu tem hoje no teu consultório. Qual seria número um hoje? uhum. No meu consultório, são os transtornos de ansiedade, Uhum, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, assim, é o uhum, transtorno que eu mais atendo, né, uhum, ou seja, muito frequente. Depois existem outros transtornos também, né, ou seja, né, realmente tem acontecido muitos casos, né, de autismo, né, uhum, embora autismo eu trabalhe só com os quadros mais leves, né, uhum, para te trabalhar com autismo de nível 2, 3 exige toda uma formação mais uhum, específica, né. Também tem quadros na infância, muitos quadros de TDAH, né, esse daí eu uhum. acho que vem em segundo lugar. Tem toque também, né. Toque assim, por exemplo, alguns que tu observa dentro do consultório. Existe um padrão ou não? Tem das mais diversas coisas. Isso, pode falar. Veio a professora Elianai, até quero mandar um abraço carinhoso para a professora, que nos acompanha em todo o Pôde à Sua Porta. Ela é uma das maiores especialistas, né, em TDAH, era neuropsicologista, psicóloga, neuropedagogia, Uhum. Psicopedagoga. psicopedagoga, isso. Isso. E ela, né, atende muitos pacientes. E ela relatou que teve um dos pacientes dela que ele tinha problema muito sério com seleção de alimentos. E a Uhum. seleção desse paciente era com a cor. Então ele Aham. gostava de comer, aquela criança comia só da cor verde. Sim. Isso aí para a mãe era um problema, porque tinha que colocar Uhum. corante em tudo. Sim. Então era o arroz era verde, era a carne era verde, tudo tinha que ser verde. As outras coisas ele não comia. Aham. Então, seletividade alimentar.
o que teria, assim, um toque, existe alguma coisa específica que aparece muito ou não? É Sim. muito diverso? Assim, o toque, ele é composto por diversos grupos, né? Uhum. Dentre eles, por exemplo, às vezes a gente tem a questão do alinhamento e simetria, né? Que é aquele caso que a pessoa, né, tem que estar colocando tudo em ordem, certinho, se não tiver. Ou ela tem uma agonia, ou ela, por vezes, pensa que algo de ruim vai acontecer se ela não corrigir aquilo. É, Parece assim, ó, sim. maluco. Até a pessoa se dá conta disso, mas ela não consegue deixar de fazer, Uhum. né? Existe toque também, assim, de receio de bactérias, né, de contrair bactérias, por exemplo, que aquela pessoa vai estar sempre lá lavando as mãos, né, às Passando vezes álcool. passando É. álcool, né, às vezes assim até gerando um problema físico, né, Bah, também de tantas lavagens, por exemplo, sim, né. imagina. Isso. Existe toque também de checagem, né, e verificação, que é, por exemplo, vai lá ver se o fogão, né, tá desligado, se tu saiu, tu fechou a porta, E as né, pessoas vão e várias volta vezes ou diversas não? vezes para Ah, fazer isso, né, também porque se não fizer isso, ela fica em grande agonia ou pensa que algo de ruim vai acontecer, uhum. né. Existe até toque, Diego, isso não é muito comentado, mas existe até toque, assim, de conteúdo sexual, por exemplo. Como assim? Seria, por exemplo, assim, ó, a pessoa imaginar, que ela está tendo, por exemplo, relação sexual com alguém, que é até próximo, assim, da família, às Uhum. vezes, mas aquilo não é da índole dela, não é do Uhum. caráter dela. Sim. E ela sofre muito em decorrência disso, e Uhum. se culpa e se pune, porque ela Uhum. não quer pensar aquilo, né. Uhum. E às vezes isso até pode ser confundido com outras questões, Uhum. né. Mas quando a gente vê que há sofrimento, não se trata de outro transtorno, se trata justamente do toque. E quando a Olha gente só. acaba explicando isso, seja para criança, seja para o adulto, né, isso gera um alívio muito grande, porque Uhum. ela entende que ela não é assim, aquilo é um sintoma atuando sobre ela, né. Uhum. Então o toque, assim, ele é um transtorno bem complexo, né. Sim. E o que que ocorre, por exemplo, né, ocorre que às vezes acontece o que tu comentou há pouco tempo, de a família acabar acomodando o familiar naquele sintoma. Seja, por exemplo, colorindo, como tu falou, né, Uhum. tudo de verde, né, para que a Sim. pessoa consiga comer isso. Eu sei que a família quer ajudar de algum modo, mas isso acaba perpetuando o transtorno, Sim. porque ela não consegue sair disso, né. Uhum. Ou, por exemplo, às vezes todos esses rituais que eu falei, porque o toque ele é composto de rituais, né, ou seja, essas organizações que a gente falou, que tem que fazer, e as obsessões. As obsessões são aqueles pensamentos, como eu disse, se eu não arrumar aquele copo ali, por exemplo, minha mãe vai morrer. Assim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas acontece. E Sim. o que que a gente estimula o paciente a fazer? Primeiro, uma psicoeducação, por exemplo, que ele compreender que ele tem transtorno, né? Uhum. Depois a gente começa a ajudar a corrigir esses pensamentos disfuncionais, né? Porque vai se vendo ali que os pensamentos não são lógicos, né? E Sim. depois também se trabalha com exercícios de exposição, ou seja, a pessoa começa a ser exposto àquilo que ela teme, ela não quer fazer aquilo, é um tratamento doloroso nesse aspecto, né? Mas é só ela se expondo àquilo que ela temia e ela vendo que nada que aquilo que ela pensou iria acontecer, que ela consegue corrigir o processo. Sim. Então ele é composto desses pilares aí, né? Mas mais ou menos é por aí, então pensando por esta via do toque, né? Como tu falou, mas assim, ó, eu trabalho muito também, assim, recebo bastante encaminhamentos em decorrência de avaliações, né? Eu trabalho muito em função da minha especialização na neuropsicologia e Uhum. da experiência, enfim. Tem colegas que indicam pacientes para mim, eles são pacientes dos colegas, como terapia, Sim. né? Aí os pacientes às vezes me encaminham, os colegas psicólogos me encaminham para eu fazer uma avaliação e Uhum. chegar a um diagnóstico, Sim. né? Principalmente pela minha especialização em neuropsicologia, que aí então ela traz assim todos os recursos, né? Por exemplo, através de testes neuropsicológicos que avaliam diferentes funções, memória, atenção, raciocínio, Uhum. inteligência, né? Uhum. Várias coisas. Então, às vezes, isso é muito importante a gente fazer uma avaliação bem feita para te saber depois o caminho, né? Eu sempre falo, a avaliação é o mais importante, porque se Sim. não avaliar bem, tu não sabe o caminho do tratamento, Sim. né? Então, eu Uhum. acho que isso é uma coisa que tem que levar bem em conta, assim, no trabalho do Não, psicólogo, com né? certeza. O E às dout vezes, desculpa te interromper, Não, não, e às claro. vezes, assim, ó, tem transtornos que se parecem muito, né? Por exemplo, tu me falou da seletividade alimentar. Às vezes, a gente Esse pode. paciente era autista.
isso que Esse eu ia te paciente era dizer, isso que autista, eu ia te era uma dizer. criança autista que ele Isso. tinha seletividade. Às vezes pode ser uma seletividade alimentar em função de um toque realmente, Uhum. né? Como tu falou, não pode comer coisa, às vezes pode ser pelo autismo, tem que fazer o diagnóstico diferencial daí, Sim, né? E às vezes pode ser que a criança tenha comorbidade, ela pode ter tanto toque quanto o autismo junto, né? sim, sim, pode ter Hoje em dia é várias, né? muito comum, assim, o que a gente chama de comorbidade, uma pessoa não ter só um transtorno, Sim, ter várias, né? dois, três, né? Não, é como você referência, doutor, Sim, né, hoje, né, o doutor Marcelinho aqui, como nós já iniciamos antes falando, ele é, assim, ó, é uma autoridade para atender crianças e adolescentes. Muitos dos teus colegas, a gente sabe que indica o Marcelo, né, porque justamente pela competência e é uma pessoa que está sempre estudando e buscando se atualizar. O doutor é fora de série. Nós já estamos chegando no final, doutor certo. Marcelinho, então eu quero que as pessoas que, por exemplo, gostariam de entrar em contato contigo, como é que pode fazer isso? Tu poderia passar aí o mídia Claro, social, o contato, sim, eu vou colocar aqui? sim. O pessoal pode entrar através, né, do WhatsApp, né, que é o 51991034927. E a partir disso, então, desse contato, eu vou direcionar essa pessoa, enfim, vou agendar e vou receber ela lá no meu consultório, né, que fica no Mont Blanc, aqui na cidade de Torres, né, ali na Avenida do Barão do Rio Branco, esquina com a Avenida do Riacho, né, como se diz ali o valão em Torres, né? Isso, exatamente. Mas muito bonito o prédio ali, é Isso. fora de série. Aí, então, na sala 405, né? Uhum, Ali que o pessoal pode me achar. Normalmente, meus agendamentos são feitos pelo WhatsApp. não, perfeito. E se quiser seguir a página lá também, do Instagram, Marcelo Psicólogo, né? Daí também Uhum, vai me achar por lá. Marcelo Floriano Psicólogo. perfeito. Doutor, muito obrigado por ter vindo hoje no Pôde à Sua Porta. É uma alegria para nós aqui da Dentista Sua Porta, do elenco, né, em receber uma autoridade da psicologia como você. Então, obrigado por ter vindo, né? Então, eu acredito que realmente em pouco tempo aí nós faremos outro, porque as pessoas é um tema muito interessante e é um espaço de tempo pequeno para nós conversarmos Claro. sobre tantos assuntos. E com certeza nós vamos fazer outros aí, mas eu quero te agradecer em nome de todo o elenco da Gente Suporta por ter vindo hoje, tá bom, Eu que agradeço, doutor? Diego, ter sido convidado. Muito obrigado, né? Poder fazer parte desse projeto aí, né? Não, perfeito. Show de bola. Pessoal, quero mandar um abraço aqui hoje. Hoje eu vou mandar um abraço especial, né? As pessoas que estão sempre acompanhando o Pôde à Sua Porta. A Thierry, que está sempre acompanhando, está sempre botando recado lá, obrigado. A Maria Terezinha também, obrigado pelo apoio, por nos acompanhar. A enfermeira Tati, teu podcast foi show de bola, né? E obrigado por estar sempre acompanhando aí o Pôde à Sua Porta. E já deixo aqui o recado, não esqueça, você que gostou dessa entrevista, assim como outras, curta essa entrevista, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube da Dentista Sua Porta e também nas mídias sociais, no Instagram. Só colocar Dentista à Sua Porta. E toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 da noite, nós trazemos essas entrevistas com essas personalidades fora de série, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau! Tchau!